Olá, cá estamos nós mais uma vez para continuar a gravação da série do Guia dos Perplexos, decifrando a Bíblia, os profetas, os Nebiim. Então, o vídeo anterior, nós tomamos por base o livro do Eclesiastes, que vira a página, esquece o que houve antes, a promessa de Deus que não conseguiu ser realizada pelos patriarcas da linhagem do bem. Então os patriarcas da linhagem do mal venceram, e ele então faz uma pausa. Jesus Ben Sirac. O livro é Eclesiástico, a Sabedoria de Jesus Ben Sirac. E eu li para vocês que ele faz uma pausa, eu fiz também isso no meu vídeo. Esquece os patriarcas do livro do Gênesis e faz uma listagem de 10 ou 12 patriarcas, não contei, novos, quer dizer, da nova geração, praticamente históricos. O único que ele cita que não é histórico, me parece que é Enoque. O resto, todos que ele cita já são a nova geração patriarcal, porque Deus não desiste dos seus intentos, dos seus desígnios, né? Não tem quem possa fazê-lo descumprir as suas promessas e os seus juramentos. Então, depois de ter colocado esse pilar novo, que é depois de Salomão ter destruído toda a obra dos seus predecessores, então nós começamos a obra dos profetas, iniciando por Isaías, que para mim é o mais interessante deles. Não, há uma profecia de Isaías muito interessante. O livro de Isaías é o primeiro livro da profecia, das profecias. E aqui, no livro de Isaías, capítulo 36, diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, Isaías, tá? Senaqueribe, rei da Assíria, capitaneou uma expedição contra todas as cidades fortificadas da Judéia e apoderou-se delas. Então o rei da Síria enviou de Laquis a Jerusalém para o rei Ezequias, seu copeiro-mor, com poderoso contingente de tropas, com grande exército. Ele tomou posição ao pé do canal da piscina superior, no caminho do campo no Lavadouro, e foram ter com ele o mordomo Eliaquim, filho de Elquias, aqui é Ezequias. O relator Joá, filho de Asaf. O copeiro-mor disse-lhe: dizei a Ezequias. Não, aliás, aqui parece que é os embaixadores de Senaqueribe. Assim fala o grande rei, o rei da Síria: que esta confiança que ostentas, pensas tu que para empreender uma guerra, conselho e força sejam somente questão de palavras? Em quem confiaste, pois, para te rebelares contra mim? Eis que contas com aquele apoio de canas rachadas que é o Egito, que penetra e perfura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas, se me disseres, nós confiamos em Javé, nosso Deus, porventura não é aquele mesmo cujos lugares altos e altares Ezequias destruiu, dizendo à população de Judá e de Jerusalém: somente diante deste altar de Javé vos prostrareis? Agora, pois, assume empenho com o meu senhor, diz o copeiro, o embaixador, o rei da Síria: eu te darei 2.000 cavalos, se conseguires achar entre os teus homens quem os montem. E como pretendes tu apresentar uma recusa a um dos meus menores servidores, colocando no Egito a tua esperança? Ora, acaso subi eu contra este país para devastá-lo sem o consentimento do Senhor? Ele é quem me disse: sobe contra esse país e devasta-o.
Então Eliaquim, Sobna e Joá disseram ao copeiro Mó: Por favor, fala aos teus servos em aramaico, pois os entendemos. Não nos fale em judaico, para que o povo não fique agitado. Mas o copeiro Mó respondeu: Porventura foi eu te amo e a ti que o meu senhor me enviou para dizer estas coisas. Não foi a homens que estão sobre as muralhas. Portanto, vou dizer-lhe em alta voz. E não vos induzas, Ezequias, a confiar em Javé, pretendendo que o Senhor vos salve com toda a certeza, pois essa cidade cairá toda a certeza que esta cidade não cairá em poder do rei da Síria. Não deis atenção a Ezequias, porque assim fala o rei da Síria: Fazei a paz comigo e rendei-vos a mim. Essa foi a mensagem de Senaqueribe. Então mordomo Eliaquim, filho de Elquias, e Sobna, o escrivão, e João, o relator, rasgando as vestes, voltaram a Ezequias, porque o rei disse: Não lhe responderei nada. Ao ouvir isto, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se com saco e dirigiu-se ao templo de Javé. E enviou Eliaquim o mordomo, e Sobna o escrivão, e os mais anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, para lhe dizerem: Isto diz Ezequias: Dia de angústia, de castigo e de ultraje é este, pois os filhos estão prestes a nascer, mas faltam força para dar à luz. E se é de se esperar que Javé, nosso Deus, tendo ouvido as palavras do copeiro Mó que o seu senhor, rei da Síria, enviou para insultar o Deus vivo, queira puni-lo. Por isto, faze oração por nós que ainda subsiste. Os servos de Ezequias foram ter com Isaías, o qual lhe disse: Dizei isto de volta ao vosso rei. Assim diz o Senhor: Não te amedrontes com as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei das Sírias me insultaram. Eis que porei sobre eles um espírito tal, que ao receber certa notícia ele voltará para a sua terra, e o farei perecer a espada na sua própria terra. Tendo, no entanto, voltado o copeiro Mor, junto do rei da Síria, encontrou assaltando Lébina. Ele já começou logo a conquistar o reino de Judá. Então Ezequias tomou a carta das mãos do mensageiro e leu-a. Depois subiu e disse: Ouvi as palavras de Senaqueribe. Ele nos dirigiu palavras que ultrajam o Deus vivo. Isaías, filho de Amós, retrucou: Dize a Ezequias: Assim fala Adonai, Deus de Israel. Ouvi a súplica que me dirigiste por causa de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a sentença que o Senhor pronunciou contra ele. Despreza-te, ri-se de ti, ó Virgem filha de Sião. Por detrás de ti meneia a cabeça, filha de Jerusalém. A quem vilipendiaste e ultrajaste, contra quem levantaste a voz, elevaste até os teus olhos contra o Santo de Israel. E aí, Isaías diz que que o rei Ezequias vai vencer. Eu protegerei esta cidade e salvá-la-ei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. É isto que diz o Senhor a respeito do rei da Síria. Ora, o anjo do Senhor desceu e feriu 185 mil homens do acampamento assírio. Eles estavam cercando Jerusalém, estavam acampados. Então, de repente, dormiram, e ao amanhecer, 180 mil homens amanheceram mortos. E de manhã, ao levantar, eles todos cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu. E tendo voltado para Nínive, lá permaneceu. Depois, enquanto adorava no templo de Nesroque, seu deus, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada. A seguir, refugiaram-se na terra de Arará. Em seu lugar reinou seu filho Assaradom, que vingou o pai matando os irmãos. E livro de Isaías, capítulo 36. Agora é que é bom. Pois bem,
Isaías viveu por volta do ano 700, 730. Então, isso aconteceu na época em que, indubitavelmente, Ezequias era rei de Judá. Ezequias, descendente de Davi, era rei de Judá. Temos, portanto, uma data, 700, 730, Senaqueribe, rei da Assíria, orgulhoso, arrogante, e Ezequias, titubeante, meio medroso, o coração dele meio trêmulo, mas foi consultar, foi oferecer holocaustos a Javé no templo e mandou o recado para Isaías que Senaqueribe ia tomar Jerusalém. Então, Isaías deu a ele 2 conselhos. Um desses conselhos que era as fortificações de... Agora estou lendo um livro aqui meu que quebrou-se em 3 partes. Depois eu mostro as 3 partes separadas. Mas aqui é a parte que nos interessa. Página 233. Já nem dá mais ver para ela. A Bíblia tinha razão, de Werner Keller. Depois eu leio para vocês. Então, vamos voltar. As fortificações de Jerusalém foram reformadas para um duro assédio. Senaqueribe estava do lado de fora. Reconstruída a antiga muralha circundante, fecharam-se as brechas. Isso quem faz é o autor do livro, é o pesquisador, né? Werner Keller, alemão. Construíram-se torres. No lado norte da cidade, o ponto mais vulnerável, construiu-se a segunda muralha por fora. Até casas, Ezequias mandou derrubar para esse fim, segundo Isaías 22:10. Mas nem assim esgotou as suas providências. O resto das ações de Ezequias, o seu grande valor e de que modo fez a piscina e o aqueduto, e como conduziu águas para dentro da cidade, está tudo escrito no livro dos Anais do rei de Judá. Segundo o livro de Reis, 20, capítulo 20, versículo 20. A crônica completa. Este é o mesmo Ezequias, livro das crônicas, segundo Crônicas 32, que topou a fonte superior das águas de Gion e as desviou por baixo da terra para o poente da cidade de Davi. Quer dizer, através do profeta, ele foi alertado para desviar uma fonte para dentro da cidade, que ficou sendo a fonte de Siloé. Está no segundo livro de Crônicas 32:30. Aí, na segunda parte do livro, diz assim: quando a passagem foi examinada por técnicos, apareceram na parede, à luz dos achotes, alguns caracteres em hebraico antigo. A inscrição feita na rocha, a alguns passos apenas da entrada na piscina de Siloé, dizia: terminou a perfuração. E esta foi a história da perfuração. Quando os trabalhadores ainda manejavam as picaretas, uns ao encontro dos outros, uns vindo de lá e outros de cá, né? Quer dizer, a piscina, o aqueduto estava de maneira que só se podia ter acesso a ele por fora. Então, Isaías mandou que Ezequias mandasse homens com picaretas de fora para dentro e homens de dentro para fora, de tal maneira que depois fecharia a fonte para não deixá-la visível e ela jorraria para dentro da cidade de Jerusalém. Com água, o cerco já era menos problemático, mas nós vimos ali que 180 mil homens foram mortos. Adormeceram de noite e no outro dia acordaram mortos.
Quando ainda faltava 3 côvados para furar, ouviram-se as vozes de um gritando para os outros que havia uma abertura no rochedo da direita e da esquerda. E no dia do vazamento, os trabalhadores do túnel cavoucaram um ao encontro do outro, picareta contra picoreta. A 1.200 côvados jorraram as águas da fonte na piscina, sendo de 100 côvados a altura do penhasco acima dos trabalhadores do túnel. Eles estavam na fortaleza de Sião, no Monte Sião, 100 côvados de altura. Eu não sou, o côvado é o tamanho de um braço com o dedo mínimo estendido. Então, daqui do meu cotovelo até o meu dedo mínimo é um côvado. Então, 100 côvados, isso aqui é meio metro, são 50 metros. Então, eles estavam fazendo isso a 50 metros de altura, portanto, jamais Senaqueribe veria a entrada da piscina, que estava muito, muito lá no alto, ele brotava praticamente da rocha, e fizeram com que ela entrasse na cidade de Jerusalém. Estava escrito: a água da piscina jorrou da fonte, sendo de 100 côvados a altura. Está aqui em hebraico antigo. O autor copiou. Antes da Primeira Guerra Mundial, o governo da Turquia mandou arrancar a inscrição. Atualmente encontra-se exposta no Museu de Constantinopla. Tal foi a obra de canalização de água feita pelo rei Ezequias. Durante um cerco, o abastecimento de água potável é o problema número 1. Muito bem, então fez-se o canal. Fez-se o canal. Mas, e o cerco? No ano 14º do rei Ezequias, veio Senaqueribe, rei da Síria, atacar todas as cidades fortes de Judá e tomá-las. Segundo o livro dos reis, 18. Os estados da Síria e da Palestina tiveram 4 anos para tomarem sua medida de defesa. Foram expulsos os governadores assírios e organizou-se uma liga poderosa. Essas providências não passaram despercebidas ao novo soberano assírio Senaqueribe, mas ele estava em impossibilidade de agir, pois o assassinato do seu antecessor Sargão estouraram a revolta na parte leste do império. Muito bem, de qualquer maneira, ele descreve aqui a batalha, porque Senaqueribe fez, ou seja, o que nós lemos para vocês aqui da Bíblia, né? Isaías 56, Isaías 36, então também foi descrito pelo rei da Assíria, Senaqueribe. Então aqui nós temos um dos poucos momentos em que a sorte nos põe a um texto bíblico, capítulo 36 de Isaías, como foi que ele conseguiu aconselhar pela ordem de Javé, pela inspiração de Javé. O profeta aconselhou o rei Ezequias a fazer um aqueduto numa altura na rocha, que a água nascia lá no alto da rocha, a 50 metros de altura, para dentro da cidade de Jerusalém, na piscina de Silo. Então, acontece que Senaqueribe também fez o relato. E aqui o autor vai dar o relato segundo Senaqueribe. Então isso aqui ainda foi escrito pelos judeus que estavam cavando a piscina. Quer dizer, uns vinham de um lado de fora e outros vinham do lado de dentro. Deram um jeito de disfarçar a montanha para que o Monte Sião, para que Senaqueribe não visse a entrada da piscina, e desviaram e disseram: aqui encontraram-se os escavadores da perfuração. A perfuração, essa foi a história da perfuração, quando ainda estava lá, os homens se encontraram. Então, agora, acabada a canalização, ainda tem um problema. As tropas de Senaqueribe estão do lado de fora.
porque nas torres e parapeitos de Laquis, cercado de altas e poderosas muralhas, os defensores judeus lutaram encarniçadamente, fazendo cair uma chuva de flechas sobre os atacantes, arremessando contra o inimigo pedras e achotes acesos, as bombas incendiárias dos antigos. Pelo resto, o cabelo crespo e a barba dava para perceber quem era amigo e inimigo. Ao pé da muralha, os assírios atacam com extrema violência e com toda espécie de armas. Senaqueribe empregou a série inteira de meios de assalto que ele conhecia. Cada assírio está armado até os dentes. Todos os em peitoral e elmo. Os sapadores construíram rampas de terra, pedras e árvores junto dos muros para subirem. No tumulto da batalha, no fragor do cerco da fortaleza fronteiriça de Judá, Senaqueribe mandou uma ordem. O rei dos assírios, porém, enviou de Laquis, Tartã e Rabsaces ao rei Ezequias um poderoso exército contra Jerusalém. Isso significa: prepare-se, porque vou entrar. E ele ainda era ele era bastante ousado, né? Depois de invectivar Javé, dizendo: é nesse Deus que você confia. Se eu te der 50 mil cavalos, você não tem soldados suficientes para montar neles. Olha só. O que então aconteceu foi também registrado pelo escriba do rei assírio. Um prisma de barro encontrado na colina de Nínive diz: e Ezequias de Judá, que não se havia submetido ao meu jugo, aqui fala o rei assírio, Senaqueribe, a ele mesmo fechei como a um pássaro na gaiola em Jerusalém, sua capital. Mandei levantar fortificações contra ele, e todo aquele que queria sair pela porta da cidade eu fazia pagar pela façanha. Separei do país as cidades dele, que eu tinha já saqueado. Aqui está uma estátua de Senaqueribe, com a flecha na mão. Isto é, a descrição jactanciosa do recebimento de um tributo, nada mais. O rei, pois, dos assírios, impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro, segundo o livro de Reis 18:14. Ora, o que teríamos de ver era a comunicação da queda de Jerusalém, seguido da tomada da capital. Mas o texto prossegue. Ele, porém, Ezequias, foi derrotado pelo esplendor da minha soberania, quer dizer, rendeu-se. Mandou-me levar a Nínive 30 talentos de ouro, um pesado do tesouro, bem como suas filhas, suas damas da corte, cantores e cantoras. E para me entregar suas ofertas e me prestar homenagem, ele me mandou embaixadores. Então, aqui o rei Senaqueribe levanta o cerco, vai embora, Ezequias manda presentes para ele, e aí a gente fica sem saber, então, por que o rei Senaqueribe, depois de ter começado a batalha contra Laquis e já está cercando Jerusalém, por que não, não entrou em Jerusalém? Só algo extraordinário podia tê-lo movido a interromper a luta, o assédio a Jerusalém. O que poderia ser? Isaías disse que o anjo do Senhor mataria os assírios. História de anjo. Enquanto as notícias assírias silenciam completamente a respeito, a Bíblia diz: aconteceu, pois, que naquela noite, enquanto os assírios dormiam acampados, veio o anjo do Senhor e matou no campo dos assírios 185 mil homens. E Senaqueribe, tendo se levantado ao amanhecer, viu todos os corpos dos mortos, retirando-se foi. E Senaqueribe, rei dos assírios, retirou-se e foi para Nínive. Bom, exatamente na época em que o rei assírio Senaqueribe avançou contra o Egito, com um grande exército, os guerreiros, havendo sido tratados com desprezo, negaram-se a combater. Mas, por mais obscuro que seja o resto da história, o autor, Werner Keller, vai dizer assim: as ratazanas,
eram, para os povos antigos, como também na Bíblia, 1 Samuel 6,4, o mesmo que na Idade Média os camundongos, eram o símbolo da peste bubônica. Nos arredores da cidade de Laquis, o arqueólogo Starkey encontrou no ano de 1938 uma prova impressionante, uma sepultura gigantesca aberta no rochedo com 2.000 esqueletos humanos, então 1.800 e matou 185 mil. Aqui na sepultura está 2.000 homens, esqueletos humanos enterrados com grande precipitação. A epidemia que graçou entre os guerreiros assírios deve ter sido realmente devastadora. Só numa sepultura, 2.000 homens. E a peste bubônica matou 185 mil. Então, 2.000 é quase nada em relação a isso. Foi isso que o anjo de Javé fez. Então, mais uma vez, Judá tinha sido preservado por Javé. O próprio Saradom, sucessor, descreve circunstanciada a expressão dos dias turbulentos que vive em Nínive, pois Sinaqueribe foi assassinado pelos seus 2 filhos. Eles se insurgiram, pérfidos, apossaram-se os meus irmãos do trono. Mataram Senaqueribe mataram Senaqueribe. Como o leão me enchi de fúria, meu coração latejou de cólera. Apesar de um frio inclemente de neve e de gelo, no 12º mês do ano 681 a.C., ele partiu para submeter seus inimigos. Aqueles ladrões do trono fugiram para a terra desconhecida. Cheguei ao Cais do Tigre, fiz minhas tropas saltarem o Largo Tigre como por cima de um canal. No Adar, entrei em Nínive alegremente. De volta, sentei-me com satisfação no trono do meu pai. Soprava o vento do sul, cujas levadas são favoráveis ao exercício da soberania real. Eu sou a Saradom, eu sou o rei do mundo, rei da Síria, sucessor de Senaqueribe. Então, um anjo do Senhor, disse Isaías, virá e matará os soldados de Senaqueribe. Parte 1, parte 2, parte 3, ainda tinha parte 4. Então o livro era bem grosso, né? Werner Keller, a Bíblia tinha razão. Então, é um dos poucos exemplares de um trecho bíblico que se encontra também no seu equivalente assírio, ou seja, na Síria, os textos feitos pelo rei Senaqueribe dizem que levantou acampamento porque já estava satisfeito. Eu prendi Ezequias na gaiola feito um pássaro. Eu fiz ele provar a fome e a sede. Quem tentava sair da cidade eu matava. E assim, quando me satisfiz, porque sabia que ele estava passando fome e sede, eu levantei acampamento e vim para a minha cidade. Nada disso. Durante a noite, ratazanas invadiram o acampamento de Senaqueribe e mataram 185 mil homens. E a peste bubônica se espalha. Então abriram valas e botaram às pressas os cadáveres dos mortos e se mandaram. E quando Senaqueribe chegou em Nínive, foi morto enquanto orava no templo, a traição por 2 dos seus filhos. A Saradom vingou-se, matando os irmãos, e tomou conta do trono. Então, veja só que coisa fantástica. Quer dizer, encontramos então a descrição bíblica de um fato, a guerra dos assírios contra Jerusalém, e nos anais da Assíria encontramos a mesma coisa. E, embora jactanciosamente Senaqueribe e o seu sucessor, Saradom, estejam cheios de orgulho porque sou o rei do mundo, na verdade não entraram em Jerusalém. Ezequias obedeceu ao profeta Isaías, que disse: abra um canal porque a água jorrará. Ele já sabia da existência
daquele canal, e feito por Davi, e criou assim a piscina de Siloé. E fica tranquilo, fecha as portas da cidade, bota arqueiro lá em cima e ele não vai entrar na cidade, porque eu, Javé, vou mostrar a ele que ele me injuriou, me invectivou, me xingou, e ele vai pagar com a vida. Eu o matarei na sua própria cidade. E foi assim. Isaías 36? Acho que sim. Bom, quando isso veio a público, foi uma febre, né? Nossa Senhora, os profetas, na verdade, viam o futuro. Os profetas de Israel viam o futuro. Então, em Isaías 36, nós temos aqui um texto da Bíblia que está aqui no livro. A Bíblia disse a Bíblia disse a verdade, de Werner Keller. Coitadinho, não tive cuidado, ele se quebrou em três. A encadernação era mal feita. E aí foi uma febre. Aí todo mundo queria ser profeta, queria estudar para ser profeta. E surgiram uma multidão de livros. Multidão de livros. Então, entre esses livros, então nós temos aqui um compêndio de yoga. O corpo onírico é, na verdade, um compêndio de yoga, mostrando como é que fica o corpo do yoga. Já mostrei para vocês, quando todos os nadis estão ativos. Parapsicologia no Equilíbrio Integral, do padre Miguel Lucas. ABC do Ocultismo, de Papus, Gerard Dancossi, era um médico. Helena Petrovna Blavatsky protagonizou a edição de Yoga Ramacharaka, que eu não sei quem é, que tem A Ciência da Cura Psíquica, Jnana Yoga, e tem um terceiro livro que é Curso Adiantado de Filosofia Yogi. Então, aqui nós temos um livro muito sério, que é Tantra no Tibete. É o yoga pela devoção, não é pelo sexo, é pela devoção. Então, uma enxurrada de livros foi produzida, e eu já tinha na mão o meu primeiro presente, Educação Pessoal, que não é este daqui, este eu comprei novo, né? Quem estava, eu estou com ele em outro lugar. Mais um livro de Blavatsky, A Doutrina Secreta, 5 volumes, volume 1, Gênese. Não gosto dela. Não gosto mesmo, acho muito antipática, mas ela foi uma grande ocultista, né? Ela fazia projeção astral com uma facilidade enorme. De Frei Albino Arese, que foi meu instrutor num curso de parapsicologia lá na Floresta da Tijuca, Homem Total e Parapsicologia, mostrando como a parapsicologia pode completar as capacidades inatas do homem, né? Porque o homem tem 3 cérebros, mas não usa bem nenhum deles. Nem o córtex cerebral aqui, ó, é bem utilizado. Imagina os outros dois, que são o tronco encefálico, aqui embaixo, na caverna do Matman. Deixa eu deixar aqui. Então, aqui é o córtex cerebral, que a gente usa 10%, 6%. Depois o sistema límbico, e depois o tronco cortical, o tronco spinal cord, o complexo R. Então, não sabemos nem usar o córtex. E aqui nesse livro nós temos projeção astral, projeciologia, como projetar seu corpo. Essa semana eu fiz uma projeção astral, foi uma aventura muito interessante, nunca mais eu tinha feito. Aqui também nós temos como ficará um cérebro
em vez de ficar assim, como vocês estão vendo aqui, ficará projeção de viagem astral. Isso é brincadeira de criança. Mas vamos a uma coisa mais séria aqui, que é como ficará um cérebro quando você cuidar dele e ele se tornar completamente desenvolvido. Então, perdi. Onde foi parar? Onde foi parar? Aqui mostrando a evolução, que às vezes parece uma doença, a iniciação parece uma doença. Quer dizer, os profetas tinham escola de profeta. O que se ensinava nessa escola? É o que a gente procura saber através do ocultismo. Então, eu sou professor de várias ciências, que vocês estão tendo através dos vídeos, né? Yoga, maçonaria, Tantra Yoga, Raja Yoga, e Cabala. Então ficará assim. O cérebro totalmente desenvolvido, irrigado por todos os nadis, por todas as energias superiores, utilizando-se aqui o córtex cerebral, o sistema límbico se funde ao córtex cerebral e o tronco encefálico aqui se constitui numa única unidade. Parece um móvel, parece uma joia, um candelabro. Pois é isso aqui que a gente quer atingir. E tudo isso por causa da história. Que maravilha, hein? Já pensou? Se você olhasse para mim e visse isso aqui, né? É assim, é um corpo humano, mas com todos os nadis em atividade, ou seja, as energias cósmicas e telúricas passando, irrigando, né, todo o corpo. Então, não sei se a gente vai conseguir fazer isso, mas na época, um grande, por falar em projeciologia, temos aqui uma obra-prima do professor Valdo Vieira. Olha, isso aqui foi distribuído no mundo todo. No mundo todo, projeciologia. Ele mandou um para o meu grupo, não é porque eu tinha um grupo. Ele mandou um, porque eu mandei 103 assinaturas de alunos que faziam projeção astral. Então ele mandou. De graça, não cobrou nada. Pietro Valdi, na época, era famoso. E aí mandou, escreveu as Nurres, técnica e recepção das correntes de pensamento. Todo mundo queria falar o que é que era o pensamento, o que é que era a parapsicologia, e isso deu algum resultado. Por quê? Porque recentemente nós tivemos essa joia, Matrix, que é a iniciação totalmente figurada, né, simbólica, e aqui nós temos da Sally Nichols, com a introdução de Lawrence van der Post, o tarô, a iniciação segundo o tarô, como Jung ensinava, Jung e o tarô, como ele ensinava ao discípulo dele, o tarô. Então, tudo isso a gente hoje, né, está passando para vocês o Zohar, livro do esplendor, a meditação cabalística, e aqui um livro comum de cabala para iniciantes. Então, tem coisa aberta. E tudo isso por quê? Tudo isso porque descobri-se que o profeta Isaías, no capítulo 36, repetido no segundo livro de Crônicas e outras citações que o meu livrinho faz aqui, várias citações, reis,
Crônicas, Isaías. Então, ele faz as citações e dá, né, os trechos nos quais existem as provas do que ele está falando, né? Como aqui, olha só, sei lá, tirano lá da Turquia tirou a inscrição e levaram para o Museu de Constantinopla. Então, um pedacinho de Isaías. Nós já vimos na aula passada a questão do servo sofredor, que o emburrecimento dos judeus acham que é a raça judaica, mas é claro que é Jesus de Nazaré, porque diz um indivíduo, homem de dores, ele carregava nossos pecados. Nós pensamos que Deus o estava fazendo sofrer, mas eram suas dores que ele as nossas dores que ele tomou sobre si, o justo pagando pelos pecadores. E vocês, judeus, acham-se justos a ponto de poderem pagar pelo pecado da humanidade, de sofrerem por serem justos, por nós, injustos e pecadores? É muita arrogância. Essa não passa. Não passa. Então, Jesus Cristo, que está em Zacarias, como me mostrou um rabino messiânico, e subirão todos a Jerusalém e prantearão, olhando para mim, como se pranteia um filho único, olharão para aquele que traspassaram. Isso em Zacarias 12. Então, foi um rabino messiânico que numa conferência me passou isso. Olharão aquele que traspassaram. Nenhum profeta judeu morreu traspassado, crucificado, só Jesus. Então ele diz, o texto fala claramente sobre a conversão dos judeus em Jerusalém, quando só Deus sabe, mas será perto do fim do mundo. E fala sobre o servo sofredor, que basta não ter. Hoje os judeus nem querem, porque eu li um texto de um judeu que leu o servo sofredor e ficou apavorado. Ele escreveu assim: eu fiquei apavorado, eu teria que me tornar cristão, porque o servo sofredor parece que você está vendo Jesus ser crucificado. Bem, ele achou um outro mais esperto do que ele, que disse que não, o servo sofredor é o povo judeu. O povo judeu que pecava tanto que eu acho que os 5 capítulos iniciais do livro de Isaías, os 5 capítulos iniciais do livro de Isaías são totalmente dedicados à prevaricação do povo, chamemos eleito. Então, aqui está, na minha Bíblia maior, Isaías. Os 5 capítulos iniciais de Isaías são dedicados a mostrar como o povo judeu foi pecador, iníquo, impiedoso, idólatra, como não cumpriu o pacto do Sinai, as bases de uma nova ordem social que eles tinham obrigação. Eles foram escolhidos para isso. Moisés viveu para isso, né? Josué fez a campanha da guerra, por isso os juízes, Samuel, Davi. E vocês dizem que vocês carregam o peso dos pecados do mundo nos ombros. O servo sofredor é o povo de Israel. Vamos plantar batatas. Claro, é só ler olhando a cruz de Jesus crucificado e vocês verão. Quem quiser. Isaías 53, viu? Isaías 53. É só você pegar qualquer Bíblia no profeta Isaías, capítulo 53. Jeremias, já passei. Jeremias 53. Está aqui. Vou terminar lendo, para vocês verem. Eis que o meu servo terá êxito.
subirá, elevar-se-á à altura sublime, diz a carta aos Hebreus. Ele oficia diariamente no trono celeste, no céu, né, à direita de Deus Pai. Assim como muitos o contemplaram consternados, tão desfigurado estava o seu rosto, seu aspecto era menor do que de um homem. Assim se encherá de estupor muitas nações. Os reis fecharão a boca diante dele, porque verão fatos que jamais lhes tinham narrado, e ouvirão coisas que nunca ouviram antes. Quem teria acreditado na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresce diante dele como tenra vergôntea, como raiz de uma terra sequiosa. Não tem aparência bela nem decorosa para atrair nosso olhar, nem aspecto para que nele nos comprazamos. Foi desprezado, evitado pelos homens, homem de dores, familiarizado com o sofrimento, como pessoa da qual se desvia o rosto, desprezível e sem valor. No entanto, ele tomava sobre si nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Seus ferimentos sararam as nossas feridas. Nós o julgávamos açoitado e ferido por Deus, mas foi traspassado por causa dos nossos delitos. A palavra traspassado de Zacarias aparece aqui. O povo judeu, traspassado, quando? A punição salutar para nós foi infligida a ele. As suas chagas curaram nossas feridas. Todos nós, como ovelhas desgarradas, cada um seguia o seu caminho, mas Yahvé fez cair sobre ele as culpas de todos nós. É a redenção, a teologia da redenção. Era maltratado, sofria, mas não abria a boca. Como o cordeiro levado ao matador e como ovelha muda nas mãos do tosquiador, não abriu a boca. Mas aprove ao Senhor que o espezinhado e traspassado, oferecendo a sua vida em expiação, gozasse de uma descendência longeva, a sua igreja, e por seu meio tivesse efeito o intento de Javé. Das aflições do seu coração sairá a luz, e desta visão se há de saciar. Meu servo, o justo, justificará muitos. Eu fui justificado por ele, e todo aquele que nele crê. Por isso dar-lhe-ei em prêmio as multidões das nações, e os poderosos lhes entregarão seus despojos. Tudo isso é figurado, em recompensa de se ter prodigalizado a ti mesmo até a morte e de ter deixado o contrário entre os malfeitores, foi crucificado entre dois ladrões. Quando ao invés ele tomou sobre si a culpa de muitos, e onde está, intercede pelos que obram o mal. E onde é que ele está? O autor da carta aos Hebreus diz: temos no céu um sumo sacerdote que ora a Deus por nós. Não vou achar agora, não estava no programa, não vamos. Temos no céu um sumo sacerdote que intercede por nós. Não tenhais medo. Não tenhais medo, ele intercede por nós, pobres pecadores, pauvre péché. Então, assim, indignado, próximo será o livro de Daniel, mas indignado, porque dizer que esse Isaías 53 se refere ao povo judeu é muita arrogância, é arrogância de sobra. Quem pensa assim tem na cabeça uma abóbora, não tem cérebro, tem uma abóbora na cabeça. Então, vamos deixar aqui. Já vimos o Emanuel, que na verdade é uma virgem, por isso é um prodígio, não é uma jovem, né? Já vimos aqui a Isaías dizendo que Jerusalém sofrerá muito, mas serão reunidos, os povos serão reunidos, né? Então, nós devemos estar atentos para a Jerusalém celeste que há de vir, porque a Jerusalém terrestre, como disse Jesus, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas
e assassinas os que que são enviados. Na verdade, eu vos digo, não me vereis mais a partir de agora, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E onde é que se diz, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor? Na missa católica. Então os judeus se converterão não somente ao cristianismo, mas ao catolicismo. É o que nós esperamos. Já são 49 minutos. Esse vídeo se chamará Isaías. Então, pelo menos um profeta já decodificamos para vocês. Nos empolgamos, mas ele é maravilhoso e por várias coisas, né? A frase que deu origem à Mariologia, a Virgem dará à luz a um filho, varão, que será chamado Emanuel, e o servo sofredor, o pobre servo de Javé, o servo sofredor. Deem seu like, coloquem qualquer comentário se quiserem, ou a mãozinha assim, não se esqueçam, façam seu comentário, se gostaram, deem seu like. E continuem vendo nossos vídeos. Esse será Isaías. Até a próxima.